A gente precisa sentir o amor de Deus. A gente reconhece que somos pecadores, que estamos separados do Senhor por causa dos nossos pecados, e que por causa disso nós estamos destinados à derrota, a perder. E mesmo que por causa disso tudo que nos assola e que nos cobre, a palavra diz que acima de tudo isso Deus é amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia vai dizer que Jesus foi dado, o Espírito Santo foi dado, Jesus morreu por cada um de nós e Deus nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores, ainda que a justiça de Deus exija uma condenação por causa do pecado e por causa disso a morte. O seu amor é maior do que a morte. O seu amor é maior porque Jesus é a luz e Jesus é a vida. A palavra de Deus vai dizer que acima de tudo isso, ainda sendo a gente pecadores, errantes e falhos, Ele nos ama. Oh, se não fosse a graça do amor de Deus por nós. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Isaías 53:5 vai dizer que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído, Ele foi castigado, Ele foi machucado por causa dos nossos pecados, nossas iniquidades e nossas transgressões. Jesus sofreu tudo aquilo que nós haveríamos e teríamos que sofrer. Porque Jesus sofreu o que era destinado a cada um de nós? Por amor. Pelo grande amor com que Ele nos amou, pelo grande amor pelo qual Ele nos lançou. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele nos foi dado, Ele nos foi concedido por amor, para que o Espírito Santo fosse nosso guia, consolador, instrutor e despertador, para todo momento que a gente estivesse dormindo nos nossos erros, que Ele pudesse nos despertar. Acorda, Samuel, olha, esse caminho que você está andando é perigoso. Acorda, Samuel, olha, esses pensamentos que você está pensando são perigosos. Volte-se para mim em oração, em jejum, em cânticos, em salmos, em adoração e em louvor, porque o amor com que eu te amei, através do meu sangue que derramei ali na cruz do Calvário, eu posso lançar os seus pecados nas profundezas do mar. Esse é o amor de Deus. Você já amou ou tentou amar alguém que te machucou, te pisou, te injuriou, te castigou, que só olha com a cara dobrada para você ou de cara feia, quando lhe enxerga, atravessa para o outro lado da rua? Você já conseguiu amar uma pessoa assim? É difícil, mas nós fizemos isso muitas vezes com Jesus. Toda vez em que a gente nega o seu amor e o seu sacrifício por nós estamos atravessando para o outro lado da rua para não ter uma continuidade de encontro com Ele. Mas o amor de Deus é imenso, o amor de Deus é mensurável, o amor de Deus é inqualificável, o amor de Deus é incompreensível. Não dá para entender ou compreender. O que mais se aproxima, um pouquinho assim, do amor de Deus pelo homem ou do amor de uma mãe pelo filho. O que mais se aproxima, e ainda assim não é igual, porque a própria palavra vai dizer: ainda que o seu pai e a tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Ainda ocorre esse grande perigo de ser abandonado pelo pai e pela mãe, mas nunca haverá o perigo de sermos abandonados por Deus, porque é Ele que nos chamou, Ele que nos separou, Ele que nos escolheu e Ele que nos destinou para que a gente fizesse parte desse time célebre. Além dessas características que são necessárias para que a gente possa fazer parte do time de Deus, vou repetir para você gravar: é necessário admitir que é pecador, é necessário reconhecer que está separado de Deus, é necessário saber que está destinado à derrota, mas ainda assim nós precisamos entender que o amor de Deus cobre todos os nossos pecados. João vai dizer que o amor
que a gente lança sobre uma pessoa é capaz de cobrir todos os pecados. Eu já fiz uma libertação de uma pessoa assim, eu estava orando por ela, e eu abracei a pessoa e falei: olha, eu te amo no amor de Cristo, e tudo que eu tiver em você cai por terra agora em nome de Jesus. E ela ficou livre, porque a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Nós precisamos amar as pessoas com o amor de Cristo e expressar esse amor para com o outro. A palavra do Senhor ele vai dizer que além de tudo isso a gente precisa também se conscientizar que Jesus Cristo ele é o Salvador. Atos capítulo 4 versículo 2 vai dizer que nenhum outro nome é dado debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Atos 4 versículo. Efésios 2:8 vai dizer que é pela graça que somos salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Timóteo 5:12 vai dizer que só o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Sem Jesus não há condição de salvação. Eita Jesus, se pode tudo. Eita Samuel que não pode nada. Se não for por meio dele, a gente está vencido por ele. Já nascemos derrotados porque já nascemos em pecado. Mas Jesus já nasceu brilhando a luz de Deus para trazer essa luz a cada um de nós. Precisamos nos conscientizar. Olha, eu estou sem relógio, sem tempo. Se passar a hora, passou. Precisamos nos conscientizar de que Jesus é o quê? O Salvador. Alguém está com um sinalzinho aí? Pode vai faltando uns 20 minutos. As condições para fazer time grupo, para fazer parte do time de Deus. Quer se inscrever no time de Deus? Quais são as condições? Primeiro a gente precisa nos arrepender dos nossos pecados. 1 João capítulo 1 versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e apagar todas as nossas iniquidades. Nós temos um advogado perante o Pai que se chama Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 1 versículo 9. Nós precisamos, a primeira coisa é nos arrepender dos nossos pecados, porque nenhum jogador entra para participar de um jogo sujo. Você já viu algum jogador entrar em um campo de futebol, ou em uma quadra de vôlei, ou de futsal, ou de qualquer outro esporte sujo? Ele coloca um uniforme limpinho, bonitinho, cheirosinho, passadinho, a goma, para poder jogar. E aí toda aquela plateia que está assistindo o jogo vibra e grita e torce por eles que estão ali, mas durante o jogo ele cai, ele se suja, ele se mela, mas ele se levanta, porque ele é um vencedor. Quem faz parte do time de Jesus é um vencedor. Você pode cair no meio do jogo, você pode cair no meio do treino, você pode se sujar no meio do treino, mas ao final a palavra diz que nós haveremos de receber a coroa da vitória. Quando o time se torna campeão, vocês que gostam aí de futebol, vou nem falar um de time aqui para ninguém pegar e lá. Quando o time ganha, o que eles fazem? Cada jogador ganha uma medalha e o time dele inteiro ganha uma taça. Paulo diz que nós precisamos correr a carreira para a qual nós fomos destinados, porque lá ao final, para poder nos premiar, estará o Senhor Jesus Cristo com a coroa da vitória, para coroar cada um de nós que chegarmos ao final do pódio. É necessário arrepender-se dos pecados. Segundo, é necessário crer em Jesus como Salvador. Saber que Jesus é o Senhor, saber que Jesus é Deus, saber que Jesus salva, não basta. Isso todo mundo sabe. Até o diabo é crente. Tiago diz que o diabo crê. Mas quando ele ouve a voz de Deus, ele estremece na base, ele se arrepia, ele fica com medo, ele treme, ele bate em retirada. Quando eu estava na minha cama orando, eu oro, geralmente deitado. E aí eu estava na madrugada inteira orando, eu falava: Senhor, para de mim uma tocha humana, tirar o diabo junto aqui agora, que ele sai queimando em nome de Jesus. E eu me via no mundo espiritual pegando fogo mesmo, em chamas mesmo. Porque aquilo que você declara no mundo espiritual é. Aquilo que você declara se torna, se faz. Porque Deus diz que há poder na sua
palavra. Quando você for orar e for dormir, falar ao Senhor, me faz uma tocha, me chama, derrama um fogo santo do teu altar e me cobre da cabeça à planta dos pés, para que eu tenha um sono perfeito e tranquilo. E ainda tem aquele sujeito vem aqui perto lá e sai queimando, pegando fogo. Imagina o diabo pegando fogo no rabo, aquele rabo dele que cai pegando fogo, e ele saindo correndo assim. É preciso se arrepender, é preciso crer em Jesus como Salvador. Saber que Jesus é Salvador não é o suficiente, a gente precisa crer. E esse crer é mais do que crer, é ter certeza. O crer bíblico, o crer da fé não é apenas acreditar em algo. Se Nagmar disser que ela é professora, eu creio, porque ela disse. Mas crer não é só isso, crer é ter certeza e ter convicção daquilo que você está declarando. A gente, quando crê em Jesus, a gente tem certeza de quem Ele é, do que Ele pode fazer e do que Ele fará. A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 9, versículo 10: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê para a justiça. Você sabe por que Abraão foi salvo? Você sabe por que Davi foi salvo? Você sabe por que Moisés foi salvo? Porque eles creram com o coração para a justiça. Quando você crê com o coração, a justiça de Deus confirma a sua palavra e traz a salvação. É por isso que Martinho Lutero vai trazer a reforma protestante. Ele traz o destaque da Bíblia que está em Romano, que diz que a fé, nós somos salvos pela fé. A fé basta. É preciso arrepender-se do pecado, é preciso crer em Jesus e é preciso renunciar a nossa vida egocêntrica. Deixar de a gente olhar só para as nossas necessidades, deixar de a gente olhar só para o nosso umbigo e olhar também para a necessidade do outro, para a falta do outro, para aquilo que o outro tem sentido de ausência e de necessidade. É necessário a gente parar de olhar para nós mesmos, para a gente olhar para o outro. Eu estava vendo o vídeo de uma senhora falando que quando o esposo dela chegava para ela para poder reclamar, ela estava explicando, sabe como é que você acalma o seu esposo e deixa ele calminho. Quando ele vem esbravejando, você vai lá e coloca a mão no braço dele, no ombro dele, diz assim: meu querido, calma, fica tranquilo, e tudo vai dar certo. Com uma palavra de leveza, com uma palavra de pacificação, você traz paz ao caos. Com uma palavra de amor, com uma palavra de carinho, você traz paz ao caos. Sabe o que é que ela disse? Que a gente ganha quando a gente perde. Você consegue entender isso? Ela perdeu se considerando ou declarando que ele tivesse até certo, que ele tivesse errada. Ela ouviu na humildade do coração, perdeu para poder ganhar o coração dele. Não tem aquele cão feroz que diante disso não fica manso. Pare de esbravejar e de lutar. É necessário crer em Jesus como Salvador, é necessário renunciar. A nossa vida é egocêntrica. Sabe o que é egocêntrica? Aquilo que está dentro do nosso próprio ego. É a gente como centro de tudo. A palavra de Deus vai dizer em Gálatas 5:20, capítulo 2, versículo 20, desculpe, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e não mais vivo eu, mas a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que tanto se me amou e por mim se entregou. A gente precisa deixar de viver para nós mesmos e vivermos Cristo em nós e para os outros. Porque Jesus ele veio para viver, para não fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. E Jesus veio não para ser servido, mas para servir. Essa é a maior dádiva do crente, servir o outro, de acordo com a sua força, de acordo com a sua vontade. Quarto,
É necessário se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Aquele que diz que está nele, Atos capítulo 2, versículo 36, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo, que anda gritando, esbravejando, brigando, falando mal dos outros, dando calote, graças a Deus que ele aqui faz isso. Aquele que diz que está em Cristo tem que andar como Jesus andou. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso espelho, ele é o reflexo que a gente deve ser. Fazer o que Jesus fazia, dizer o que Jesus dizia, andar como Jesus andava. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Para isso é necessário obedecer e confiar em Cristo, porque Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele vai dizer: as minhas ovelhas, aqueles que querem ser meus discípulos, são aqueles que obedecem aos meus mandamentos. Ouvir, obedecer e confiar. Por último, já estão 50 minutos aí, né? Por último, quais atitudes? Quase lá no fim que preocupado com isso, não. Se Jesus voltasse agora. As atitudes que a gente deve ter diante de Deus para poder finalizar. Primeira coisa, a gente deve amar a Deus e ter sede da sua palavra. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém, nem se assenta, antes tem e na sua lei. Isso é amar a Deus. A gente ama a Deus quando a gente ama isso aqui, ó. Você quer expressar amor para Deus, ó? Você expressa quando você declara que ama isso aqui. Como é que você demonstra que ama isso aqui, que é a palavra de Deus? Lendo-a, meditando-a e se alimentando dela. Amar a Deus é ter sede e fome da sua palavra. Assim como você todos os dias precisa de água para matar a sua sede e de comida para saciar a sua fome, você precisa ter fome e sede da palavra, porque o teu espírito, além da sua carne, também precisa ser alimentado todos os dias. O nosso espírito precisa do alimento, e o alimento é a palavra de Deus. Segunda coisa, atitudes. Aqui são atitudes. A segunda atitude que devemos ter é buscar a Deus em oração. Um dia desse, eu acho que foi anteontem, eu lembro com ela assim, aí era 1h da madrugada. Aí eu falei assim: se eu considero a oração para Deus, eu vou dormir. Eu só dormi. Peguei o relógio, botei para 1h depois para despertar e comecei a orar. Só foi depois que eu orei. Quando você pega a habitualidade de compromisso com Deus, você vai sempre cumprir aquela habitualidade de compromisso com Deus. E como? Através da oração. É através da oração que a gente vai dizer a Deus o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente deseja. E é também através da oração que a gente tem uma outra maneira de adorá-lo em espírito e em verdade. Outra coisa. Já tem tempo aí? Não? Esgotou o tempo. Para você não ficar fora do time de Deus. Deixa eu lhe dar só esse ponto aqui. Você precisa ser um verdadeiro adorador. Adorar a Deus em espírito e em verdade é uma atitude permanente do verdadeiro adorador. Essa atitude precisa ser sincera. Precisa ser sincera ao Senhor em oração, por meio da música, por meio do louvor, por meio da sua vida, por meio do seu comportamento, por meio do seu testemunho. Nós adoramos a Deus em todo momento, aonde estamos ou onde estivermos, pela forma como a gente se conduz e reage diante das situações. As coisas que eu mais peço a Deus em oração é assim: Senhor, no momento da prova, no momento que
buscarem tirar a minha paciência, me dar paciência para que eu saiba reagir com carinho, com amor e com cuidado, para não trazer um revide àquele que até merece. Porque a palavra do Senhor diz que a vingança é dele, a vingança é do Senhor. E Ele dará tribulação, o estudo que a gente fez hoje pela manhã. Ele dará tribulação no pedaço, essa maledicência que não deu, a Ele dará tribulação àquele que nos tem atribulado. Por isso a igreja é perseguida, a igreja sofre, a igreja geme, mas a palavra diz que ao final você faz parte do time vencedor, que vai receber a coroa da vitória em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos convidar Bela, Arthur, lá aqui à frente. Nós vamos estar orando de uma forma específica também por Arthur. Arthur recebeu uma grande vitória do Senhor, mas ainda essa vitória será confirmada. E em breve vocês saberão qual é essa vitória que Deus tem destinado para ele. No momento nos cabe orar e interceder para que Deus possa concretizar e realizar a vontade dele na vida dessa família. Amém? Estenda sua mão para cá também. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos cobrir o Arthur, a Lara, a Clara, a Stephanie, a Pérola, o Marcelo, com o teu sangue precioso. Queremos pedir a cobertura especial do Teu Espírito Santo também. E neste momento, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando na direção daquilo que o Senhor tem destinado para esta criança. O futuro dela está nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para ela, porque os Teus pensamentos são melhores que os nossos. E os Teus planos e os Teus projetos melhores ainda que os nossos. Melhores ainda que os deles ou dos pais deles. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua vontade seja completa na vida dele. Traz, ó Pai, e dá ordem aos Teus santos anjos, para que possa estar cercando esta criança, guardando e protegendo, ó Senhor. Para que nada que venha do mundo possa fazer subir a cabeça dele, para que ele possa sempre ter um coração puro, reto e humilde diante da Tua presença. Que o Senhor possa fazer dele um atleta vitorioso para a honra e para a glória do Seu nome. E que por meio seja do esforço da pregação ou do Evangelho, ou da forma como o Senhor usar, o use para que ele possa glorificar e exaltar o Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, como profeta do Senhor, todos os obstáculos que o inimigo possa estar planejando, a gente já quebra agora em nome de Jesus. E todas as portas que ele tentou fechar, elas se abrem pelo poder do nome de Jesus. Que a Tua palavra diz que a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. Ela permanecerá aberta para a honra e para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Graças.